Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 10 do curso de Flashcards Anki, aqui já no módulo avançado, como você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre browser de novo, porque o assunto é tão grande que eu tive que dividir em duas aulas. Mas antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, se você ainda não me segue no Instagram, é @roberherculano.med, dá uma pausa aí na aula rapidinho, vai lá, me segue e volta, porque a gente já vai começar a falar do conteúdo. Então, abrindo aqui a nossa janela de browser foi fogo, né? Mas abrindo a nossa janela aqui, eu vou só dar uma revisada no como se dispõe a janela do browser, né? Aqui no lado esquerdo a gente tem a aba lateral, que você já conhece muito bem, porque a gente já falou de vários detalhes dela. E as outras duas seções principais são a lista de flashcards, que fica aqui do lado direito no canto superior, e a edição de notas, que fica aqui embaixo no lado direito também. Por fim, a gente tem algumas ferramentas aqui em cima e tem a barra de pesquisa aqui do lado direito, na parte mais superior. Então a gente já falou em detalhes sobre como funciona a barra a barra lateral, já falamos como é que funciona a barra de pesquisa e já falamos como é que funciona a tabela que inclui a lista dos flashcards. Descendo aqui um pouco, para falar um pouco sobre a edição de notas. A edição de notas é muito simples porque você já conhece a criação de notas. E a ferramenta de edição é muito semelhante à ferramenta de criação. Você pode mudar o que está em cada campo, como no campo texto, no campo extra. Você pode fazer as edições tradicionais de texto, como deixar em negrito, itálico, sublinhar, superscript, subscript. Nesse FX aqui você tira toda a formatação. Nesses quadradinhos coloridos você muda a cor. Aqui você adiciona uma close deletion. Também tem as opções de adicionar arquivos de imagem, de áudio, de gravar a própria voz. Tudo que você tinha lá praticamente você tem aqui. Embaixo também você pode alterar as tags como você talvez já supunha que você poderia alterar as tags aqui. Só que além dessas opções de edição de notas, aqui em cima você tem a opção de preview. E você vai ver como é que ficaria o seu flashcard se você fosse estudar agora. Então você pode ir passando aqui de um em um, vendo um lado e vendo o outro. E se você quiser ver os dois lados ao mesmo tempo, você clica aqui nesse checkbox de Show Both Sides, certo? Então basicamente é isso, não tem muito segredo aqui para falar da edição de notas. Além da edição de notas, a gente também vai falar sobre o menu de opções. Então, para abrir o menu de opções, basta você clicar nessa janela aqui, onde está a lista de flashcards, com o botão direito e abre o menu de opções. Esse menu de opções a gente já falou de vários itens dele, como mudar de deck, suspender um flashcard, adicionar uma flag. A gente falou também de adicionar tags, remover tags. A gente falou sobre várias coisas aqui. A gente falou também sobre marcar um flashcard. Então hoje a gente vai falar sobre algumas outras opções, certo? Só que antes disso eu queria complementar algo sobre mudar de deck. Quando você muda um flashcard de deck, você está mudando só aquele flashcard. Você não está mudando todos os flashcards que foram criados a partir de uma mesma nota, ou seja, você está mudando um filho e deixando os irmãozinhos para trás. Para dar um exemplo disso, eu vou procurar aqui um flashcard que tenha sido criado que envolva uma nota que tenha sido criada que envolva mais de um flashcard. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Não, aqui. Acho que eu queria um bom exemplo. Deixa eu ter um aqui, ó. Então, o ligamento do ovário, C1, depois do fundo do útero, continua com o ligamento redondo, C2. Quando tem C1 e C2, eu já sei que foram criados dois flashcards a partir dessa mesma nota. Fato é que se eu apertasse Ctrl D aqui e mudasse de deck, só um desses flashcards teria mudado de deck, e não a nota inteira. Como é que eu faço se eu quiser mudar a nota inteira? Você clica no flashcard que você quer alterar, ou até em vários flashcards, e aí você vai aqui, ó, em editar e select notes. E aí ele vai dar todos os flashcards que vieram da mesma nota ou das mesmas notas se você escolher múltiplos flashcards. Então um desses pergunta C1 e o outro pergunta C2. Agora eu posso selecionar os dois se eu quiser, apertar Ctrl D e aí mudar de deck como a gente já tinha visto.
Então, feito essa complementação, acho que eu mencionei que a gente já tinha visto, mas eu vi meu roteiro aqui, eu acho que a gente, na verdade, não viu isso ainda. Se eu quiser adicionar ou remover tags, eu posso fazer isso de forma conjunta em vários flashcards ao mesmo tempo. Por exemplo, estou aqui na seção de selecionar flashcards, no deck de base do tratamento médico, e se eu quiser, por exemplo, adicionar a mesma tag a esses 8 flashcards que eu selecionei. Basta eu selecionar todos, botar o botão direito e adicionar tags. Então eu adiciono uma tag aqui, teste, por exemplo, e aí todos eles ficaram com a tag aqui embaixo, teste. Então se eu quiser remover a tag de todos eles, é só aqui, por exemplo, em teste, selecionar todos eles, botão direito e remover tags. E aí você escreve teste, ele até sugere, você bota OK, e aí ele já removeu, é só você olhar aqui embaixo, não aparece mais essas tags, inclusive se você sair e voltar aqui na tag teste, ela está vazia. Uma outra coisa que eu não sabia, fui descobrir preparando esse curso, é que segundo o manual do Anki, você não pode apagar um flashcard individualmente. Você sempre, quando deleta um flashcard, você está apagando a nota inteira dele. Então eu suponho que por causa disso, quando 2 flashcards são criados a partir de uma nota e você apaga um deles, você na verdade está apagando os 2 flashcards. Como é que você apaga? É muito simples. Você aperta o botão direito e vai aqui em Delete, ou simplesmente seleciona os flashcards que você quer apagar e aperta Ctrl Delete, que é o atalho para isso. Agora a gente vai falar de uma ferramenta que fica aqui em Notes e se chama Find and Replace. O atalho para ela é Ctrl Alt F. Então você clica e ele vai encontrar no meio da sua coleção toda a palavra que você pesquisar e vai substituir com a palavra que você quiser. Você tem a opção de fazer isso para todos os campos ou escolher campos específicos. Por que só está aparecendo 2 campos aqui? Porque eu selecionei um flashcard. E esse flashcard é do tipo Close. Então, na verdade, se eu selecionar todos e fazer o Find and Replace, ele vai trabalhar em cima de todos que estão selecionados. Então, provavelmente vai aparecer mais fields aqui. E se você não selecionar nenhum, eu acredito que ele vai trabalhar em cima da coleção inteira. Vamos só fazer esse teste. Ctrl A, pesquisa, não tem nenhum selecionado. É impossível não selecionar nenhum, né? Não sei se esse aqui está selecionado ou está marcado. Vamos testar. Find and Replace. All fields. Isso, aparece todos. Então, acredito que se não tiver nenhum selecionado, ele faz da coleção inteira. Então, para dar um exemplo aqui para vocês como é que funciona o Find and Replace, eu vou aqui no base do tratamento médico. Base do tratamento médico. Você pode ver que tem alguns flashcards aqui, que tem escrito a palavra alça. Então, eu vou selecionar eles. Eu quero trabalhar só em cima deles, mas poderia ser em cima de todos. Vou aqui em Notas, Find and Replace. E aí eu vou colocar a palavra alça e vou substituir, por exemplo, por alçapão. Opa, odiou tudo aqui. Alçapão. E aí eu posso considerar todos os campos ou considerar só um campo específico que eu quiser. Vou colocar todos os campos e essa caixinha aqui fica marcada para ignorar se a letra maiúscula ou minúscula. Boto OK e aí automaticamente todos foram substituídos por alçapão. Então se eu quiser voltar, basta eu selecionar eles de novo ou selecionar todos. Por exemplo, já que eu sei que nenhum outro tem a palavra alçapão, porque eu não usaria a palavra alçapão para estudar farmacologia. Aí eu vou em Find and Replace, escrevo alçapão, bem do jeitinho como está escrito lá, e troco por alça. E aí ele altera todos que tivessem alçapão, ele troca por alça. Então isso também pode ser uma ferramenta útil, por exemplo, para se você perceber que você está estudando um idioma e estava escrevendo uma certa palavra todo esse tempo com a escrita errada. Então você pode substituir pela escrita correta usando o Find and Replace. Uma próxima ferramenta que a gente vai observar é a ferramenta do Find Duplicates. Então a gente vai aqui em Notes, Find Duplicates. O que o Find Duplicates faz? Você escolhe um campo específico, então eu vou tentar aqui botar em Back, você bota Search e ele vai dizer se tem algum duplicado, ou seja, se tem algum dos flashcards que esse campo está igual. No caso, ele não está usando nenhum filtro, então ele não está pesquisando só no que eu marquei, ele está pesquisando no
na coleção inteira, certo? Tem a opção de você aprender o código para pesquisar num deck específico aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pesquisar na coleção inteira mesmo. Então ele vai me dar todos os flashcards, na verdade todas as notas em que há repetição do campo back. Por exemplo, essas 4 notas aqui. Então ele procura. Então eu tenho 4 notas diferentes e em todas elas o campo back é AV node, né? AV node. E aí ele junta essas notas para que eu possa vê-las isoladas das outras. Uma coisa que ele pode fazer também, essa ferramenta do Find Duplicates, lembrando que ele não verifica o flashcard inteiro, ele verifica os campos especificamente. Uma coisa que ele pode fazer também é marcar com uma tag todos os que estão duplicados. Então, ó, ele achou 957 grupos em 2.364 notas. Cada um dos grupos está listado aqui com o número de notas que tem dentro dele. Eu posso clicar Tag Duplicates e aí, para cada uma dessas notas, ele coloca a tag aqui embaixo, Duplicate. E se eu quiser ver todas que estão duplicadas depois, é só eu vir aqui nas tags, pesquisar Duplicate e todas essas é porque há alguma duplicação. Se eu quiser tirar essa tag, como é que a gente faz? Eu já vi como é que a gente faz. Seleciono todos, botão direito, Remove Tags, e aí você escreve Duplicate. Ele dá até a sugestão, você bota OK, e aí já tirou de todos. Tanto que se você clicar aqui em Duplicate, não tem mais nada. Caminhando já para o final da nossa aula, vamos ver só mais alguns outros itens do menu. A gente não vai ver todos, mas a gente vai ver alguns importantes itens do menu ainda. Então vamos aqui em meus decks, clicar o menu. Vamos começar vendo o Reschedule, que é Ctrl Alt R. Para que serve isso? Ele serve para você pegar um flashcard novo e mandar para o fim da fila de estudo dos novos ou definir um próximo dia de revisão. Então, não importa se ele é novo, se ele está estudando, você pode ir aí e mudar o dia que você quer revisar. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é um flashcard novo, então ele vai me dar as duas opções. Reschedule. Ou eu coloco ele no fim da fila dos flashcards novos, ou eu já considero ele um flashcard no estado de revisão e eu digo qual é o intervalo que eu quero que apareça para mim. E aí ele pede entre X e Y dias. Então, entre 7 e 10 dias, ele vai jogar esse flashcard para eu revisar. Se fosse um flashcard que não é novo, deixa eu dar um exemplo aqui. Fase do tratamento médico. Vamos lá. Ó, esse aqui não é novo. Tá vendo que no do não tem um número, tem uma data. Então, ele não é novo. Botão direito, Reschedule. Aí, eu poderia voltar a considerar ele novo, botar OK aqui, e aí ele voltaria a ser novo, certo? Ou eu poderia considerar ele de revisão como ele está e selecionar um novo intervalo. Então eu pensava que não funcionava com flashcards que não fossem novos, mas funciona, só que aí eles passam a ser considerados novos se você clicar nessa primeira opção aqui, certo? Uma coisa importante sobre isso é que o histórico de revisão não é alterado. Então, mesmo tendo considerado ele novo, se eu já estudei e for procurar o histórico de revisões desse flashcard, ele ainda vai estar presente, porque ele só altera do momento que você faz a alteração em diante. O que foi no histórico não é apagado. Agora vamos entender o que é a função reposition. A função reposition muda a posição de flashcards novos na lista de flashcards novos que você vai estudar. Então, por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu pesquisar um canto que eu tenho vários flashcards que eu nunca estudei. Aqui em Lightyear. Então, se você for andando, ó, todos esses são novos. E aqui no do, você não vai ter uma data, você vai ter justamente uma fila, né? Então, esse flashcard aqui ocupa a posição 10.253. Se eu quiser mudar ele para a primeira posição da fila dos flashcards novos, eu vou aqui em reposicionar, vou botar Start Position 1, então 10, 1. Vou botar OK, e aí agora ó, ele vai para a posição de número 1. Eu posso fazer isso com mais de um deck, então, com mais de um flashcard. Então, reposicionar. Aí aqui ele pede a posição inicial, então eu vou botar tipo 2, aí ele vai seguindo de 1 em 1. 2, 3, 4, 5, ó, 2,
2, 3, 4. Opa, perdão, que ele tá... Alguns deles estão duplicando aí. Que seja da mesma nota e aí ele esteja... Vai posicionar. E provavelmente os da mesma nota ele vai duplicar. Vai acontecer de novo. Eu acredito que os da mesma nota ele esteja duplicando. Quer ver? Vamos clicar aqui em editar, selecionar notas e ó, todos estão 1 aqui. Então provavelmente os da mesma nota ele coloca tudo com o mesmo número. Mas ignorando esse fato, se fossem todos flashcards individuais de notas diferentes, você coloca eles na posição da ordem que você quiser. Uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, eu decidi definir esse aqui como número 10. Então os outros naturalmente seriam 11, 12, 13. Só que eu posso alterar de quantos em quantos números eu quero mudar. Sei que está um pouco confuso na explicação, mas você vai ver. Então ao invés de em um, eu posso alterar, por exemplo, para listá-los de 5 em 5. Então, boto 5 aqui nessa função de step, e a posição inicial, por exemplo, eu boto 10. Ao invés de aparecer 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai ser 10, 15, 20, 25. Ó, pode ver aqui, ó, 10, 15, 20, 25, 30. Esses aqui não eram novos, né? 50, então vai de 1 em 1. Esses que aparecem repetidos, como eu já expliquei, é porque eles são flashcards diferentes, mas de uma mesma nota. A última coisa que eu quero mostrar nessa aula está aqui em Go, e ela é uma série de atalhos. Isso aqui vai só facilitar para você, se estiver querendo checar alguns atalhos, ou clicar aqui mesmo para ir para uma parte específica do browser, você pode. Então, por exemplo, se eu quiser ir para o Find, eu clico Ctrl F ou clico em Go Find, e aí já ficou escurinho aqui porque eu vim para cá. Não é uma ferramenta muito útil, mas eu resolvi pelo menos mencioná-la aqui. Então, lista de flashcards, aí ele vem para cá. Ou, por exemplo, se eu tiver aqui, aí eu clicar em Go, lista, aqui não tem nenhum flashcard, né? Mas se eu quiser, por exemplo, escrever em cima, eu boto Find e aí continuo com o teclado e ele já escreve. Para que serve mais isso? Serve mais para você saber os atalhos, e caso você prefira sempre usar o teclado do que o mouse, você usa o atalho e já continua escrevendo. Então com isso a gente termina a nossa segunda aula de browser, uma aula um pouco menor, mas também complexa, e já estamos nos encaminhando para o final do curso. Eu espero que você esteja aprendendo bastante. Eu também estou aprendendo na composição desse curso. E nos vemos na aula de número 11, a próxima aula. Até a próxima.